Boa noite e bem-vindos ao programa. Vamos analisar Frederico Varandas e Youssef Chermiti. Em maio de 2020, numa entrevista ao Canal 11, Frederico Varandas disse dois nomes, com convicção, como quem sabe exatamente do que está a falar. O defesa central Chico Lamba e o avançado Youssef Chermiti. Os próximos craques da formação do Sporting, palavras do próprio presidente. Não de comentadores, não de adeptos, não de jornalistas otimistas, mas do homem que dirige o clube. 5 anos depois, em junho de 2025, já nenhum dos dois estava no Sporting. Chico Lamba joga na Ligue 2 francesa, a segunda divisão de França, pelo Saint-Étienne. E Youssef Chermiti é hoje alvo do FC Porto. Boa noite e bem-vindos ao programa. Vamos analisar Frederico Varandas e Youssef Chermiti. Em maio de 2020, numa entrevista ao Canal 11, Frederico Varandas disse dois nomes com convicção, como quem sabe exatamente do que está a falar. Chico Lamba e Youssef Chermiti, os próximos craques da formação do Sporting. Palavras do próprio presidente. Não de comentadores, não de jornalistas otimistas, não de adeptos ignorantes, do homem que dirige o clube. 6 anos depois, em junho de 2026, nenhum dos dois está no Sporting. Chico Lamba joga agora na Ligue 2 francesa, a segunda divisão de França, pelo Saint-Étienne. E Youssef Chermiti é hoje alvo do Futebol Clube do Porto. Depois de uma temporada com 15 golos pelo Rangers, numa Escócia onde finalmente encontrou aquilo que o Sporting nunca lhe deu. Bem-vindos ao resultado de uma profecia presidencial. Cumprida, mas não pelo Sporting. Comecemos por Chico Lamba, porque o seu percurso é o espelho perfeito do que aconteceu a Chermiti. Defesa central, formada em Alcochete desde os 10 anos. Subiu os escalões com regularidade, estreou-se pela equipa principal em outubro de 2022, entrou ao intervalo de um jogo para substituir um colega lesionado. Foi essa a oportunidade que recebeu. Meio jogo por lesão alheia. Depois disso, mais uma temporada na equipa B e em junho de 2024 foi vendido ao Aroca, em partilha de passe. Um ano depois, em julho de 2025, o Aroca vendeu ao Saint-Étienne, da Ligue 2, segunda divisão francesa. O jogador que Varandas apontou como um dos próximos craques da formação está hoje a jogar em França. Não por falta de talento identificado, mas por falta de oportunidade real dada pelo clube que o formou.
Chermiti chegou à Academia de Alcochete em 2016, com 12 anos, vindo dos Açores. Esteve 5 anos de formação em Alcochete, 22 jogos pela equipa principal entre 2022 e 23. 3 golos. E em agosto de 2023 foi vendido ao Everton por 12,5 milhões de euros. Os 2 anos seguintes foram duros. 18 anos na primeira época, 0 golos. 4 jogos na segunda, 0 golos. 22 jogos pela Premier League, sem nunca marcar. Em setembro de 2025, o Everton vendeu ao Rangers por 9,25 milhões. Menos 3,25 milhões do que tinha pago ao Sporting antes. E no Rangers deu-se a explosão. 15 golos e 5 assistências em 41 jogos na época 2025-26. Hat-trick ao Hearts. 2 golos no Old Firm contra o Celtic. 70 minutos sólidos contra o Futebol Clube do Porto na Liga Europa. Suficientes para o próprio Porto perceber o que estava a observar. O Futebol Clube do Porto quer agora contratá-lo, ao lado do PSV e do Galatasaray. Aqui está o que verdadeiramente importa. Não é só Chermiti, é a frase inteira de Varandas. Em 2020 identificou 2 talentos na mesma entrevista. Os 2. E os 2 seguiram exatamente o mesmo padrão. Formação longa em Alcochete, uma oportunidade mínima na equipa principal, 22 jogos para Chermiti, um jogo de meio tempo para Lamba. Venda antes de qualquer confirmação real do potencial identificado. Dificuldades imediatas fora de Portugal. E, eventualmente, uma recuperação de nível. Lamba na Liga 2, Chermiti no Rangers. Mas sempre fora do Sporting. Não é coincidência quando acontece a um jogador. Quando acontece a 2 jogadores nomeados na mesma frase, pelo mesmo presidente, poderá ser um padrão. E um padrão de gestão de formação que merece ser questionado com a mesma seriedade com que se questionam decisões táticas ou contratações falhadas. Existe uma leitura simples para o que aconteceu. Varandas identificou bem o talento, nisso ele acertou. O problema não foi de avaliação, foi de gestão. Porque identificar talento, publicamente, em televisão, com o peso institucional de um presidente de clube, cria uma expectativa. A de que esse talento vai ser desenvolvido, nutrido, protegido, acompanhado com paciência até à maturidade. O que aconteceu foi o oposto. 2 jogadores apontados como próximos craques tiveram ao todo 23 jogos pela equipa principal do Sporting, antes de serem vendidos. 23 jogos não é desenvolvimento, é uma amostra. E vender com base numa amostra tão reduzida
é, na melhor das hipóteses, impaciência. Na pior, é confirmação de que a palavra pública do presidente teve menos peso interno do que aquele que transmitiu para fora. E há uma pergunta que fica sem resposta desde 2020. Se Frederico Varandas via 2 craques na formação, por que é que a estrutura técnica do Sporting não lhes deu a mesma confiança que o presidente lhes deu em frente às câmaras e microfones do Canal 11? De todos os clubes que poderiam aparecer interessados em Chermiti, é o FC Porto que está mais próximo. Um rival histórico do Sporting. O clube que disputa diretamente com o Sporting espaço, títulos e, sobretudo, narrativa de competência na formação e na gestão desportiva. Se o FC Porto contratar Chermiti, vai ficar com um jogador que o Sporting identificou, formou parcialmente e depois deixou ir por um valor que se revelou, com a desvalorização no Everton, claramente abaixo do que o jogador representava. E vai ficar com ele depois de o jogador ter provado no Rangers exatamente aquilo que Varandas tinha dito em 2020, que era um craque em formação. A diferença é que poderá sê-lo com o emblema do dragão a beneficiar dessa confirmação e não o emblema do leão. Frederico Varandas teve razão em 2020. Os 2 nomes que apontou tinham de facto qualidade para se tornarem jogadores relevantes. Chico Lamba está a construir carreira em França. Chermiti está com 15 golos numa época e 3 clubes europeus a disputá-lo. Portanto, a previsão cumpriu-se. Só não se cumpriu onde devia. Não se cumpriu em Alvalade. Não se cumpriu com a camisola verde e branca dos Leões. Não se cumpriu sob a gestão do homem que fez a previsão. E se o FC Porto contratar Chermiti, o Sporting vai ter de assistir mais uma vez a um jogador que identificou corretamente a explodir na camisola de outro clube. Identificar talento é fácil. Promover e propagandear talento é fácil. Qualquer observador atento consegue identificar talentos. Difícil é criar as condições para que esse talento floresça dentro de portas. E nisso, por 2 vezes na mesma frase, o Sporting Clube Portugal, presidido por Frederico Varandas, falhou. O meu nome é André. Obrigado pela vossa presença. Para melhor poderem acompanhar as nossas análises, subscrevam o canal, ativem as notificações e partilhem este vídeo. Tenham uma noite santa e até à próxima.